Como que a gente consegue conversar com as crianças pequenas sobre como entender e lidar com o corpo do outro, como respeitar o corpo do outro? Eu recebi uma mensagem que me deixou bastante assim encafifado sobre uma criança que estava tentando ver a parte íntima das outras crianças na escola. Como é que a gente lida com isso, entendendo que ainda se trata de uma criança? E como que a gente pode agir com relação a toda essa educação que é importante dentro do contexto de proteção das nossas crianças? Eu vou falar sobre tudo isso aqui e dar umas dicas práticas de como que eu conduzi isso com os meus próprios filhos, por mais que isso não tenha acontecido em termos de problema aqui em casa, mas como que a gente consegue também educar os nossos filhos nesse sentido, respeitando inclusive a idade deles. Vamos lá? Bom, mas antes aquele recadinho de sempre, né? Você está assistindo esse vídeo aqui no meu canal, vê se você está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho. Se você já faz isso, me ajuda a divulgar, manda esse vídeo para um amigo, para um pai, para uma mãe que está angustiado com esse tema e que você talvez possa ajudar trazendo uma informação diferente aí, que é essa que eu vou trazer aqui nessa conversa, tá legal? Bom, vou começar então lendo a mensagem que eu recebi, que aí eu acho que vai fazer mais sentido para eu falar a partir, para você entender o contexto disso tudo, tá? A mensagem que eu recebi foi: Olá, Thiago. Queria ouvir você falar sobre um tema que vem chegado até mim, sobre meninos pequenos de 6 anos que pedem para as meninas baixarem o short e mostrarem a parte íntima na escola, ainda que sejam orientados pelos pais a não fazerem isso. Isso gera conflito de várias magnitudes. Mas, sobretudo, minha dúvida é como conversar com essa criança de forma não punitiva e que compreenda as consequências, considerando as limitações cognitivas, obviamente. Você tem algum conteúdo sobre isso? Agora eu tenho. Estou fazendo isso aqui agora. E, bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive numa sociedade que trata esse tema como tabu e não quer falar sobre isso e acha que não falar sobre isso resolve todos os problemas. É muito pelo contrário, só vai piorar e potencializar a magnitude desses problemas. Por quê? Porque a gente precisa conversar sobre esse tipo de coisa, sobre consentimento, sabe? A palavra, o termo educação sexual apavora todo mundo, porque todo mundo acha que a gente vai falar sobre sexo com crianças, e não é sobre isso. É sobre entender que a gente precisa dar noções para as crianças sobre o que pode, o que não pode, onde é o seu limite do corpo, onde não é. E antes disso, a gente precisa dar um passo para trás e entender que a gente, infelizmente, vive numa sociedade que tem muito estímulo para as crianças e que tende a hipersexualizar as nossas crianças. Crianças que estão cada vez mais acostumadas a ver danças que emulam certos movimentos que não estão muito apropriados à idade de crianças pequenas, como crianças de 6 anos. E aí você vê crianças sendo expostas e crianças, sabe, tendo acesso irrestrito a celulares e redes sociais e que vão inevitavelmente passar por conteúdos que não são adequados à idade delas. Então, um passo para trás e entender que nós, enquanto pais e mães, por mais que nós não falemos para os nossos filhos, obviamente, que eles podem tocar e pedir para ver as partes íntimas das outras pessoas, das outras crianças na vida, isso não é o suficiente. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nessa conversa. A gente, enquanto pai e mãe, enquanto cuidador, a gente precisa estar próximo dos nossos filhos, vendo que tipo de conteúdo eles estão consumindo, tendo um mínimo de controle ou de entendimento do que está chegando neles. E assim, eu não estou falando só de redes sociais, tá? Eu estou falando de que joguinho que eles jogam, com quem que eles estão conversando, que tipo de interação eles estão fazendo com o mundo ou recebendo de informação do mundo. A gente precisa muito entender isso e agir enquanto moderadores nessa história, porque é daí que parte. Eu, por exemplo, posso nunca falar, mas se o amigo fala, se um outro amigo fala, se nas redes sociais ele tá vendo, se ele tá assistindo TikTok pra caramba e tá começando a aparecer esse tipo de conteúdo pra ele, ele vai ser exposto a esse tipo de coisa. E ele vai tentar entender que aquilo ali é como o mundo funciona. Então, por mais que às vezes sejam vídeos de humor, bastante questionável se a gente for falar, né? Mas vídeo de humor, se chegou no teu filho, ele vai achar que aquilo ali é engraçado e vai tentar fazer igual na escola, vai tentar fazer igual com meninas ou com meninos. Então isso é extremamente importante, é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Esteja atento ao que o seu filho consome em termos de conteúdo na internet, com celulares, o que ele conversa entre os amigos. E eu não estou falando aqui que a gente tem que vasculhar a vida dos nossos filhos, é apenas criar um canal de diálogo que a gente possa conversar com eles e que eles possam se sentir confortáveis o suficiente para trazer isso para a gente. Por exemplo, o Dante agora, com 11 anos, a gente deu o celular para ele porque a gente sentiu que era importante ele ter nesse momento da vida dele, por mais que a gente gostaria que ele tivesse só lá pelos 13 anos um celular, mas a gente percebeu que ia ser importante para ele participar dos grupos da escola, de grupos de inclusive para fazer trabalhos de escola, e que isso era importante. Então,
estamos ali, mas estamos construindo com ele uma relação de confiança desde o nascimento dele, para ele entender que ele pode falar e que assim, olha filho, você tem aqui o seu WhatsApp, mas olha, às vezes pode ser que uma mensagem muito maluca apareça para você aqui, que você não vai entender. Conversa com a gente antes. A gente vai tentar entender o que é isso. Sabe, algum amigo falou alguma coisa que você não entendeu o que é? Pergunta pra gente. A gente vai, se a gente não souber, a gente vai tentar descobrir juntos, mas talvez a gente saiba e a gente possa explicar para você. Então, esse lugar de segurança que a criança pode falar com a gente não vai brigar, não vai humilhar, não vai fazer chacota dos nossos filhos, isso é importantíssimo para quando a gente. É como se a gente estivesse criando um terreno seguro para a criança saber que ela pode voltar e perguntar a você, porque ela não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, esses são os primeiros pontos. E o segundo ponto, que também é na prevenção, mas espera lá que eu vou explicar isso. Assim, o primeiro ponto ele é obviamente preventivo, né? Ou seja, a gente está criando esse lugar para a gente poder falar e tentar entender o que os nossos filhos estão fazendo e tudo mais. Beleza. Esse segundo também é na etapa preventiva, mas isso não quer dizer que nenhum desses dois não possam ser utilizados a partir do momento que um problema desses aconteceu. Sei lá, o seu filho está pedindo para as meninas abaixarem a roupa na escola, sabe? Então, assim, isso também funciona quando o problema já está pulando, tá bom? Mas na etapa preventiva funciona ainda mais. Então, o que é? É você falar sobre partes íntimas com o seu filho, falar sobre o que são as partes que podem ser tocadas, o que não pode ser tocado, falar sobre consentimento. E para isso, livros infantis costumam funcionar muito bem. Um desses livros que eu gosto muito de usar é o Pipo e Fifi, da Caroline Arcari, tá? É um livro que eu já usei com todos os meus filhos, obviamente com a Cora não, porque ela é muito pequena, mas assim, é um livro muito importante que eu uso para falar com os meus filhos sobre partes íntimas, para entenderem quais são as partes íntimas, o que pode ter toque, o que não pode ter toque. Em tese, todo o seu corpo só pode ser tocado, né, quando você dá o consentimento. Mas partes que não podem ser tocadas de jeito nenhum para a criança entender onde é que é o sinal vermelho. E também para entender qual que é o sinal vermelho do corpo dos outros, né, dos coleguinhas, das amiguinhas, dos amiguinhos. Então, é um livro que ajuda muito nesse sentido. Ele é bastante lúdico, ele vai utilizar ali, inclusive, falas rimadas para fazer a criança entender melhor. Então, assim, a gente lia direto esses livros para fixar bem o que são partes íntimas e o que pode tocar, o que não pode tocar. E a partir daí a gente constrói essa informação, esse entendimento com a criança do que no corpo dela pode ser tocado ou não, que é inclusive uma grande prevenção a abuso, né, infantil, mas também o que ela pode ou não tocar no corpo do outro, que ensina também sobre o consentimento do outro, sabe? Então, nesses casos, ajudam muito, tá? Porque a criança vai entender, não, aquilo ali é a parte, eu não posso mexer naquilo, eu não posso tocar ali sem falar, eu não posso, sabe? Então, é muito sobre isso, sobre entender o que é parte íntima, o que pode e não pode. São os podes e não podes, né? Então, esse momento é importante, ou seja, informação é prevenção. Isso é muito importante. E tudo isso está dentro dessa ramificação de educação sexual que as pessoas distorcem tanto o conhecimento por isso. E é por isso que, inclusive, dá tanto problema, porque as pessoas acham que não tem que falar sobre nada disso, tá? Então, isso daí é importante. Aí a gente corta para esse menino. Pelo que eu entendi na mensagem, é algo que tem chegado com mais frequência a essa pessoa, aos ouvidos dessa pessoa. Então, assim, não é um caso isolado, são vários casos. Meninos de 6 anos fazendo isso. Então, nesse caso, se você é um profissional de escola, por exemplo, isso está acontecendo, para tudo, vamos tentar entender o que está acontecendo. Os pais falam que não mandam fazer isso. É claro, nenhum pai, hoje em dia, vai mandar fazer um negócio desse, né? Talvez, sei lá, nos anos 80, os pais mandassem fazer isso. Eu quero muito acreditar que pais, hoje em dia, não mandem seus filhos fazer isso, porque é completamente descabido. Mas é o que eu falei. Depende do que essa criança está consumindo em outros lugares, no celular, redes sociais, vendo filmes que não são apropriados, ou ouvindo conversas de amigos, né? E esse espaço de conversa, se ele está bem construído ou não. E se essa criança tem consciência sobre partes íntimas, sobre o toque, sobre o que pode e o que não pode. Então tem um monte de outras coisas que estão acontecendo aí. E a gente precisa lembrar que são crianças, no caso aqui, de 6 anos. Ainda são crianças. Ainda estão em plena formação. E não vai ser fazer essas crianças se sentirem completamente humilhadas e envergonhadas que vai fazer isso se tornar um aprendizado positivo. Não vai, tá? Então, assim, eu acho que quando isso acontece, a gente precisa dar o senso de gravidade da coisa, tá? Então, assim, fulaninho, isso que você fez é muito grave. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Então, a gente estabelece um limite aqui.
A gente não permite que isso aconteça. Então a gente não vai deixar. E aí é isso que é importante também. Não é só deixar a cargo da criança, falar assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Nós não vamos permitir que isso aconteça mais. E como que isso vai, se você, por exemplo, é uma instituição de escola, isso não vai permitir, então, ou seja, a gente vai agora ter inspetores próximos aos banheiros, inspetoras próximas aos banheiros, que vão ficar atentos a movimentações, crianças não vão poder ir juntas no banheiro, vai ter um controle melhor de quem vai sair da sala e quem não vai sair da sala, entende? Então, assim, a gente precisa também pensar em formas em que a gente consiga garantir que isso não vai acontecer mais. Então, assim, olha, isso é grave, isso não pode acontecer. A consequência vai ser, a gente vai chamar seus pais na escola, a gente vai conversar sobre isso. Isso é muito grave, mas você precisa entender que a gente está aqui para te ajudar a aprender sobre isso. E aí que vem esse lugar de, olha, a gente vai começar a falar sobre isso na escola. Vamos começar a falar sobre partes íntimas. O que são partes íntimas? O que pode tocar? O que não pode tocar? Pode botar a mão no ombro? Pode botar a mão no ombro. Pode botar a mão no peito? Não pode botar a mão no peito, porque o peito é parte íntima. Pode botar a mão no bumbum? Não pode, porque bumbum é parte íntima. Pode botar a mão no genitália? Não pode, porque é parte íntima. Pode botar a mão na mão? Pode, não é parte íntima, então pode. Pode botar a mão no cabelo? Pode, se a outra criança deixar. Então, a gente vai construindo, enquanto adulto, enquanto responsável, cuidadores responsáveis dessas crianças, esse entendimento. Então, é a mesma coisa que os passos 1 e 2, é fazer depois que o problema acontece. Ou seja, a gente primeiro define que, olha, isso aqui não pode acontecer, nós não vamos deixar isso acontecer. E aí você volta para aquelas etapas preventivas de entender de onde está vindo isso, de que lugar está vindo. Se não está dos pais, beleza, mas está de onde? De algum lugar está vindo. Essa criança está sendo exposta a isso de alguma forma. Tenta descobrir. E não adianta fazer a criança se sentir culpada, que ela não vai te contar de onde ela está vendo isso. Então atrapalha esse processo de reconstrução. E a informação, ou seja, pega um livro desses infantil, pega um livro que seja adequado para a idade das crianças e comece a falar sobre essas coisas com as crianças. E não só com a criança em si, tá? Porque essa criança ela está aprendendo, essa criança, no caso aqui específico, ela tem 6 anos, ela não pode ser estigmatizada. Tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Isso aconteceu uma vez. Meu Deus, essa criança está perdida. Esse menino é um abusador. Arará. A gente precisa lembrar que a gente está falando de uma criança de 6 anos, não de um adulto abusador de 30, 50 anos, tá? A gente está falando de uma criança que está em formação, que tem muito a aprender ainda. Então, lembra disso. E esse tipo de informação precisa ser compartilhada com a turma inteira, com o grupo inteiro, com a escola inteira, com todas as pessoas, as crianças que estão envolvidas naquele contexto ali, porque provavelmente outras estão pensando dessa mesma forma. Então, essa informação é importantíssima. Então, lembrar que punir, castigar, fazer a criança se sentir humilhada, envergonhada, não ajuda em nada nesse tipo de conscientização. Tá? Vai fazer só a criança se retrair ainda mais, não entender que aquilo que ela fez está necessariamente errado, que ela pode inclusive entender que ela ser pega que é o problema e que ela deve tentar continuar fazendo aquilo de alguma outra forma. Então, assim, é a informação que vai trazer a solução desse problema. É fazer essa conscientização, esse trabalho, que é um trabalho longo, um trabalho de ganho de confiança, um trabalho de informação, de conscientização. E trazer os pais para dentro disso também, para que essa criança tenha esse tipo de informação, não só na escola, mas dentro de casa também, sobre as partes íntimas, sobre o que pode, o que não pode tocar. Então, é assim que a gente consegue lidar com esse tipo de situação. Bom, então é isso, assim, eu acho que não tem muito o que falar a não ser seguir esses passos básicos, que parecem ser fáceis, mas não são, porque tem que envolver todo mundo, tem que envolver, no caso de uma escola, né, tem que envolver a escola, as famílias, toda essa comunidade escolar, tem que envolver as crianças, e tem que ter esse olhar de que a gente está falando de crianças, a gente não está falando de adultos criminosos que vão ser punidos de acordo com o rigor da lei, são crianças em formação. E isso é importante que a gente deixe isso bem claro na cabeça de todo mundo. Por mais que às vezes até para a família da criança que passou por isso a partir de uma outra criança que fez isso, para a gente tentar tranquilizar de uma forma que todo mundo saiba que aquilo é grave, que a escola, né, toda a comunidade precisa reconhecer que isso é grave, mas que a gente precisa cuidar disso de uma forma diferente do que só a punição, porque só a punição não resolve isso para uma criança em formação. Tá legal? Então, se você tem outras dicas também, deixa aqui nos comentários ou deixa na caixinha do Spotify, se você estiver consumindo aqui esse conteúdo pelo Spotify, deixa nos comentários, me manda no DM, manda nos stories, talvez eu faça um outro vídeo, se você tiver mais dúvidas em relação a isso. Mas lembrem-se,
Educação sexual não é sobre ensinar crianças a fazer sexo. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. É sobre conscientização de limites do corpo, de consentimento e combate, sobretudo, ao abuso infantil. É aí que a gente precisa trabalhar. E, assim, são nessas coisas que a gente vai trabalhando ao longo de anos com crianças e a gente tenta garantir que o risco seja diminuído e que a criança tenha pelo menos o mínimo de ferramentas para que ela possa comunicar isso, caso isso infelizmente aconteça com ela, tá bom? Tudo isso está interligado e a gente precisa cuidar muito bem disso daí, tá bom? Vou ficando por aqui então. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador também no meu trabalho, lá no apoia.se/rapazinho, com R$ 15 mensais você me ajuda a manter essa produção de conteúdo que está aí rodando há anos a fio e que cada vez mais pessoas me ajudam, chegam junto para participar dessa comunidade, que tem uma comunidade de apoiadores secreta lá no meu chat, né, no meu chat do WhatsApp, que as pessoas se ajudam, se conversam. Então você pode fazer parte disso e você pode fazer parte de me ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui na internet, acessível, gratuito para todo mundo, tá bom? Se você não puder, tá tudo bem. Só você compartilhar com 3 amigos, 3 amigas esse vídeo já também é de enorme ajuda, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.